sou o Marcelo Tá, sejam todos muito bem-vindos ao The History Channel. Existem fragmentos históricos ocultos no coração das cidades. São relatos escondidos que dormem diante dos nossos olhos, nas esquinas, nas ruas, nas praças e monumentos urbanos. A cidade está sempre nos chamando, com suas histórias secretas na selva de cimento, que hoje nós vamos descobrir. Quando a gente fala de uma festa, sempre está revestida de muitos segredos. Todo mundo achou que também era um milagre. Eles trouxeram numa das mãos a cruz, mas na outra trouxeram a espada. Subiu com a intenção de se suicidar. Caía a garrafa, mas nunca acertaram ninguém. Estamos na terra dos cariocas. O Rio de Janeiro é uma das principais cidades da América do Sul. Com 6 milhões de habitantes, é a segunda metrópole do Brasil. Fundada na Baía de Guanabara, foi a capital desde a época colonial até 1960, quando se inaugurou Brasília. Mundialmente conhecida por suas paisagens, como o Cristo Redentor no Corcovado, e por signos culturais como a Bossa Nova e o Carnaval. Esta é a cidade maravilhosa. Vamos começar o nosso percurso aqui no Corcovado, pertinho do Cristo Redentor, um dos símbolos mais característicos do Rio, reconhecido mundo afora. Hoje vamos esclarecer a origem controversa deste monumento. Em 1859, chegou ao Rio de Janeiro um padre chamado Pierre-Marie Bosse. Era um padre francês da Ordem dos Lazaristas. E naquele tempo não havia grandes edifícios e da janela dos aposentos dele, ele via o Corcovado. Então ele achou que o Corcovado, pela maneira como ele se projetava para o alto, que era um pedestal que Deus fez para que alguém construísse ali em cima uma estátua para o próprio Deus. Mas os anos se passaram e o padre faleceu sem que o projeto fosse levado a cabo. Finalmente, em 1922, decide-se construir o Cristo Redentor, como parte da comemoração do centenário da independência do Brasil. E então foi feito um concurso de projetos para que artistas plásticos e arquitetos pudessem sugerir uma estátua do Cristo. E aí o projeto vencedor foi de um arquiteto chamado Heitor da Silva Costa. E aí o Heitor, meu bisavô, ganha com o projeto dele, que a essa altura era o Cristo segurando o globo numa das mãos e a cruz na outra das mãos, que eram os atributos religiosos mais importantes, segundo ele. Esta imagem do Cristo ficou conhecida como o Cristo da Bola, em uma alusão ao futebol. Por isso, as autoridades religiosas preferiram trocar o modelo. Assim surgiu a figura dos braços abertos, para dar boas-vindas aos navios que, chegando pelo leste, entram na Baía da Guanabara. E por coincidência, ou não, na verdade o Cristo é uma bússola certinho. O sol nasce exatamente na frente do Cristo, né? Então leste, o braço direito é o sul, o braço esquerdo é o norte e as costas é o oeste. E aí é muito engraçado, eu que sou perdida, adorei isso, que aí eu fico, é verdade, então estamos no oeste, ou sei lá o quê, assim, é literalmente isso, é claro, com uma variação assim, mas essa história da bússola, necessariamente, não sei se ele pensou nisso. Nem o governo federal, nem a igreja poderiam custear a obra. Então o cardeal Dom Sebastião Leme teve a ideia de promover uma campanha de doação em todo o Brasil, o que se concretizou.
Durante um mês, se fizeram festas, rifas e outras manifestações populares. É das coisas que mais se fala no Brasil. Não, Cristo, foi presente no governo francês. E não teve, assim, um franco. 100% do Cristo foi dinheiro de doação do povo brasileiro. E aí que tem aquela história, na verdade não existia estrada de rodagem. Então todo o material, areia, terra, ferro, tudo para se fazer uma construção tinha que subir de trenzinho. Então é um trabalho super artesanal, de alguma maneira, né? Houve um fato crucial que contribuiu para o equívoco referente à origem francesa do monumento. Paul Landowski, escultor francês de origem polonesa, fabricou o rosto e as mãos do Cristo em tamanho real e em gesso, a pedido do próprio Heitor da Silva Costa. Ele ficou mais impressionado e achou que entendeu melhor o aspecto da obra um escultor chamado Paul Landowski, que era de família de origem polonesa e que morava em Paris. Então Landowski faz isso em gesso, esses moldes são cortados, vêm para o Brasil, são refeitos em concreto e aí sim a cabeça, você pode dizer, entre aspas, que foi encaixada, mas não foi encaixada, porque tem toda uma estrutura interna de concreto e aí, enfim, mas se for para dizer alguma coisa nesse sentido, seria a cabeça e as mãos. A inauguração do Cristo Redentor, mediante iluminação especial, foi marcada para 12 de outubro de 1931, dia que infelizmente amanheceu bastante nebuloso. E na hora em que o sinal chegou, nesse momento, as luzes se abriram em torno da cabeça do Cristo, as nuvens se abriram. A luz iluminou o rosto do Cristo, que apareceu entre as nuvens, iluminado o rosto do Cristo. Todo mundo achou que também era um milagre. Heitor Lévy foi o arquiteto colaborador do projeto. Apesar da origem judaica, ele teve uma estreita relação emocional com a obra do Cristo Redentor. Durante a construção, ele ficou tão impressionado com o Cristo, ficou tão interessado na obra, que ele largou a casa dele, onde ele vivia muito bem, e resolveu construir uma pequena cabana no alto do Cristo e ficou morando nessa pequena cabana de madeira. E quando fizeram o coração, ele escreveu no papel, desenhou no papel a sua árvore genealógica. Então, essa árvore genealógica dele, ele enrolou, colocou dentro de um frasco de vidro, e essa pequena garrafinha ele colocou dentro do concreto que formou o coração do Cristo. Eu acho que talvez por isso o Cristo tenha alcançado esse sucesso, enfim, né? Essa coisa que as pessoas gostam tanto dele, porque eu acho que foi uma obra feita com muito coração. O Cristo Redentor é mais que um ícone da cidade ou do país. É um monumento gerado a partir do sentimento do seu idealizador e realizado graças à mobilização popular. Cada vez mais, a aura positiva dele continua atraindo a todos. O Cristo é uma obra que muito bem representa a engenharia, a arquitetura e a escultura, e ao mesmo tempo que é uma imagem de profundo sentimento simbólico. Ele é um monumento, na verdade, que de alguma maneira ele foi gerenciado pela Igreja Católica, né? Mas eu acho que ele é um monumento, essa coisa dos braços abertos, né? Ele abrange todas as religiões, ele é muito maior do que uma religião, né? Hoje em dia, o Brasil tem dois símbolos. Um é a bandeira e o outro é o Cristo Redentor. Você vê uma fotografia, um desenho, um filme em que o Cristo Redentor aparece, você não lembra da Igreja Católica, você não lembra da cidade do Rio de Janeiro, você lembra primeiro do Brasil. O Cristo Redentor hoje é um símbolo do Brasil. No próximo bloco visitaremos o principal marco da cidade para revelar as origens do nome dele. E também vamos à Ilha Fiscal, uma construção espetacular que foi cenário de um evento curioso da monarquia dias antes da proclamação da República. Tudo isso a seguir no História Secreta.
Aqui atrás podemos apreciar o Pão de Açúcar, um dos lugares mais conhecidos do Rio, um acesso bem original para chegar lá em cima. Mas são poucos os que conhecem o porquê deste nome e fatos importantes